Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um programa @Professor LFG. De segunda a sexta, sempre um tema da atualidade para você. Nós estamos cuidando, nesses dois programas, no anterior e hoje, do termo de ajustamento de conduta ou termo de compromisso ambiental. Quais são os reflexos penais desse termo que é assinado entre o autor da infração e o Ministério Público? Que reflexos penais tem isso? Impede a ação penal? Impede condenação? Gera absolvição? Quais são os benefícios, os reflexos penais deste termo de ajustamento de conduta feito fora do processo penal, fora do âmbito criminal, mas que pode ter reflexos no âmbito criminal? No primeiro programa, nós procuramos analisar algumas correntes a respeito dessa matéria. A corrente que diz que exclui o dolo e a culpa, a outra diz que afeta a justa causa, uma outra diz que a reparação dos danos tem que ser tratada igualmente os crimes tributários e assim por diante. Há mais uma corrente sobre isso. Diz o seguinte: diz que o termo de ajustamento de conduta cumprido seria uma causa excludente da ilicitude, porém uma causa supralegal. Não é o caso. Uma causa excludente de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, depende de um fato justificador de um ilícito. Notem, o termo de ajustamento de conduta, ele é essencialmente reparação. E como reparação tem que ser tratado. E uma reparação jamais tem qualquer semelhança com uma causa justificante, como estado de necessidade ou legítima defesa. Portanto, não há que se falar aqui em excludente de ilicitude. Não é o caso. Há uma outra corrente mais radical, opostamente radical, que diz o seguinte: o TAC não tem nada a ver com o âmbito criminal. Se o sujeito repara os danos, se ele recompõe o meio ambiente, o equilíbrio ecológico, tudo isso não tem nada a ver com o âmbito criminal. Uma coisa não interfere na outra, independência das instâncias. Portanto, o âmbito criminal não teria nenhum reflexo do TAC ou do TCA. É uma corrente que aí está, que existe, são vários adeptos, mas, com a devida vênia, não é isso também que nós reputamos o acertado. Por quê? Porque o legislador ambiental, legislador da lei ambiental, deu muita relevância para a reparação dos danos, deu muita relevância para a recuperação do equilíbrio ecológico. Essa relevância dada pelo legislador tem que ter efeitos penais. Hoje, a reparação dos danos no Brasil já tem muitos reflexos penais em vários campos. Há crimes que, inclusive, paga os danos e nada mais acontece no âmbito criminal. Por exemplo, os crimes tributários. Há outras situações em que a reparação dos danos pode gerar diminuição de pena, como é o caso do artigo 16 do Código Penal. Outras situações em que a reparação dos danos é exigida como condição de um benefício penal, por exemplo, a transação penal, a suspensão condicional do processo. Ou seja, a reparação dos danos hoje tem muitos reflexos benéficos em favor do réu. Aqui nos crimes ambientais não poderia ser diferente. Daí a nossa posição, no seguinte sentido: se o sujeito fez um termo de ajustamento de conduta lá no âmbito administrativo com o Ministério Público, esse termo de ajustamento de conduta tem que ter reflexos penais. Na nossa opinião, a existência do termo impede a ação penal ou não permite o prosseguimento da ação penal para a ação penal. E aqui, por quê? Por razões de política criminal, é para priorizar os danos, para priorizar a reparação dos danos, ou melhor. E, em virtude disso, tem que dar alguns efeitos benéficos para que se estimule o termo de ajustamento de conduta e, em consequência, a reparação dos danos ambientais. Para nós, então, o TAC impede a ação penal ou, se já existe, ela suspende a ação penal
e depois, no final, se o TAC é devidamente cumprido, se o dano ele foi totalmente recuperado, não se justifica a imposição de pena. E agora, o que entra em campo tecnicamente é o Instituto da Dispensa da Pena, que está no artigo 59 do Código Penal. Se o juiz entende que a pena é desnecessária, o juiz então dispensa a pena, tranca a ação penal, se for o caso, ou profere uma ação penal e concede um tipo de perdão judicial. Artigo 59, desnecessidade da pena, é o fundamento último, na nossa visão, para que não haja ação penal ou, havendo, para que não haja uma sanção lá no final. Avante!